questão 114, então vamos a ela. Na construção textual, o autor realiza escolhas para cumprir determinados objetivos. Nesse sentido, a função social desse texto é... Então, quer saber a função social do texto é o quê? A. Interpretar. B. Apresentar. C. Fazer apreciação. D. Informar. Ou E. Classificar. Então, vamos ao texto para saber o que tá falando nele. Ó. Então, vamos lá. O livro A Fórmula Secreta conta a história de um episódio fundamental para o nascimento da matemática moderna e retrata uma das disputas mais virulentas da ciência renascentista. Fórmulas misteriosas, duelos públicos, traições, genialidade, ambição e matemática. Este é o instigante universo apresentado no livro, que resgata a história dos italianos Tartaglia e Cardano e da fórmula revolucionária para a resolução de equações de terceiro grau. A obra reconstitui um episódio polêmico que marca, para muitos, o início do período moderno da matemática. Em última análise, a fórmula secreta apresenta-se como uma ótima opção para conhecer um pouco mais sobre a história da matemática e acompanhar um dos debates científicos mais inflamados do século XVI no campo. Mais do que isso, é uma obra de fácil leitura e uma boa mostra de que é possível abordar temas como álgebra de forma interessante, inteligente e acessível ao grande público. Aí tá a fonte. Aí tá assim, na construção textual, o autor realiza escolhas para cumprir determinados objetivos. Nesse sentido, a função social desse texto é... Então, assim, o texto está falando, né, sobre a fórmula aí secreta, né? Conta a história aí, né? De episódio fundamental. Eu sei, está falando sobre a matemática, a fórmula aí secreta da matemática, de coisas aí, debates, né? Então, o enunciado, ele quer saber qual função qual função social tem desse texto, o que esse texto faz, qual que é a função social dele. Então, vamos lá. Interpretar a obra a partir dos acontecimentos da narrativa não é bem interpretar a obra. Ele tá fazendo aí, né, uma argumentação aí. O autor, né, ele não é bem para interpretar a obra e os acontecimentos narrados, e sim está mostrando sobre o que é a fórmula secreta aí. Tá mais argumentando, digamos assim, e não interpretando. B. Apresentar o resumo do conteúdo da obra de modo impessoal? De maneira nenhuma, ele não está impessoal, pelo contrário, ele está dando a opinião dele sobre a obra e sobre a história, o livro, né? Sobre o livro. Então, não é uma coisa impessoal, ele está mostrando para todos como que é esse livro aí, a análise dele, tá mostrando várias coisas dele, então não é. Ficarei meio em dúvida a letra A, interpretar, mas não é bem interpretar pelo fato de e narrar também, não é bem uma interpretação e uma narrativa, por isso que não é a letra A. C. C. Fazer a apreciação de uma obra a partir de uma síntese crítica. Sim, né? Ele está dando a opinião dele e fazendo uma apreciação. Falando, a obra da fórmula secreta, aí fala que conta a história, misteriosa, duelos, traições, ambição. Ou seja, está fazendo uma persuasão aí, né? Digamos assim, uma persuasão do livro, está fazendo uma apreciação, um elogio aí à obra, a partir de uma crítica, uma síntese crítica, ou seja, vários aspectos, vários pontos aí argumentativos, digamos assim, com uma crítica nessa obra aí. Então essa está certa. D. Informar o leitor sobre a veracidade dos fatos descritos na obra. Não
é bem específico aí, ver, ver ficou meio assim, meio vaga a veracidade dos fatos. Porque algumas coisas pode ser que não sejam reais. Não que seja mentira, mas assim, tá muito específica essa questão. Não é muito específica, mas sim abrangente, né? Então não. E classificar a obra como uma referência para estudiosos da matemática. Não, não é só estudiosos. Estudiosos podem ver, mas aqui está falando para o público em geral. É, tanto é que no final fala acessível ao grande público, ou seja, fala público, não é específico a estudiosos. Então essa questão assim, é mais um pouco de interpretação de texto. Poderia ficar na dúvida a letra A pelo fato de interpretar, né, e narrar, mas é mais uma crítica, uma argumentação, texto aí que tem uma crítica, um ponto de vista, né? Então por isso que é a letra C.